Olá, leitoras e leitores feministas, cá estou eu para terminar mais uma resenha. Eu sou a Jo Moreira e estou aqui para concluir a resenha do Caliban e a Bruxa. Conclusão da resenha, eu peço mil desculpas, mas vocês sabem, vocês que são mamães devem saber como que funciona o home office pra gente. O tempo não é nosso tempo, é o tempo deles, dos nossos bebês, é uma loucura. Então eu peço mil desculpas por ter demorado tanto, mas cá estou. Eu amei o livro, amei a leitura, espero que vocês tenham gostado também. Quer ler, se interessou por essa leitura, tem uma super novidade aí do Feminismo em Livros que eu vou contar para vocês logo no finalzinho. Nós paramos lá o capítulo 2. Capítulo 2, o mais longo do livro, que ela fala de acumulação primitiva, um conceito, uma categoria que eu adoro e estudo muito há muito tempo. E por isso é o meu capítulo favorito, meu capítulo predileto, é o capítulo 2. 120 páginas, mas vale super a pena. Nós paramos lá nele quando nós falamos de acumulação primitiva, o que é a acumulação primitiva, o que é o processo de transição do feudalismo para o capitalismo, algo que não ocorreu da noite para o dia, do dia para a noite, caminhei, tropecei e caí no capitalismo. Não, foram séculos ali nesse processo de transição, e nesse processo de transição dessa sociedade pré-capitalista, aconteceu um processo aí bem doloroso e bem brutal de acumulação do quê? Do capital. Qual que é a diferença de capital para dinheiro, capital? Dinheiro é o que você compra, o que você usa para comprar alguma coisa. Capital é aquilo que te garante lucro, aquilo que você tem para investir. Se eu recebo um salário de 15 mil reais, eu gasto 10 mil e 5 me sobra, eu posso investir em alguma coisa, esses 5 mil é o capital. Então esse processo aí de acumulação do capital é a acumulação de meios para garantir o capitalismo, para investimento. O que foi isso? Meio de muita exploração, que eles chamaram de mercantilismo. O sistema aí denominado mercantilismo, qual que era o processo a ideia primordial? A ideia era de que a riqueza das nações se garantiam, estavam ali fundamentadas pela quantidade de trabalhadores e pela quantidade de metais preciosos, prata e ouro. Por isso aquele processo bem brutal de colonização aqui nas Américas. E o de trabalhadores. Quanto mais trabalhadores ali para mover a máquina, para trabalhar ali cada vez mais barato, vender sua força de trabalho cada vez bem mais barato, por um preço bem irrisório, mas essa nação seria poderosa e bem rica, já que estaria pagando muito pouco a força de trabalho desse proletariado. É uma coisa muito interessante para a gente pensar no ponto de vista da mulher, nesse processo de degradação social da mulher, é que aquelas mulheres que não estavam sendo queimadas como bruxas, que não estavam sendo perseguidas, que não tinham liderado motins e protestos e por isso não estavam livres da morte, mas eram pobres e não eram mendigas e também não eram prostitutas, o que aconteciam com elas? Elas eram empregadas domésticas das burguesas, das mulheres ricas. Então aí começa a divisão sexual do trabalho. Os homens vão trabalhar nas indústrias, vão trabalhar como artesãos, nas mineradoras, em minério de carvão, em minério de metais, e as mulheres vão trabalhar nas casas ali das burguesas como empregadas domésticas, babás, enfim, aí acontece esse processo de divisão sexual do trabalho. Talvez a gente não falou sobre isso. E aí no capítulo 3, a autora vai falar do grande Caliban. Deixa eu só explicar para vocês o que eu falei isso no primeiro vídeo, mas eu acho interessante a gente repetir o que é essa obra, essa peça de Shakespeare, Tempestade de Shakespeare.
é uma peça, tá? Lá do século XVI. É uma das peças. Eu tenho duas peças favoritas do Shakespeare. Vocês devem estar imaginando, é a Megera Domada, porque ela é feminista, ela deve estar pensando um monte de desconstruir a Megera Domada. Mas não é minha preferida. As minhas duas peças preferidas do Shakespeare é, primeiro, O Mercador de Veneza, e segundo, A Tempestade, que fala do Caliban e da bruxa. Na verdade, Próspero não era a bruxa, Próspero era o colonizador. Caliban é o colonizado. A bruxa é a mulher colonizada também, traída por esses povos colonizados, que a entregam como bruxa. Então, é isso só para situar vocês o que é o Caliban, quem é o Caliban. O Caliban, então, ele vai representar, dentro da obra da Silvia Federici, o grande o Caliban e a Bruxa, ele vai representar o corpo que resiste, o corpo colonizado, na América, e o corpo proletário lá na Europa. Na Europa, nesse processo de transição dessa sociedade pré-capitalista. E a bruxa? A bruxa é a mulher rebelde, a mulher que demonstra resistência a esse de disciplina social, disciplina do corpo. Então, nesse terceiro capítulo, ela vai falar o que é o grande Caliban, é o corpo rebelde, porque na peça de Shakespeare, quem tiver a oportunidade de ler, leia, não assista ao filme. Se eu puder indicar um filme, eu não indicaria A Tempestade de 2010, porque distorce completamente a peça de Shakespeare. A Tempestade de Shakespeare, eu acho que vale super a pena vocês lerem para entender o que Shakespeare. Gosto, adoro ler Shakespeare. Ele escreve ali no século XVI. Dentro das peças dele tem tudo o que você lê a respeito desse processo, a visão contemporânea. Ele era contemporâneo a todos esses processos. Ele fazia peças para a rainha da Inglaterra, então eram peças solicitadas, divertia o povo, e ele mostrava ali a realidade. O Mercador de Veneza nada mais é do que o mercador que ia para as terras, para o novo mundo, a fim de ler A Tempestade e vai entender um pouquinho o quão importante é essa obra, A Tempestade de Shakespeare, para a leitura e a revisitação histórica e documental da Silvia Federici. Então, vale a pena, recomendo, leia. Então, o grande Caliban, o capítulo 3, fala do corpo rebelde. Por que o corpo rebelde? Nesse processo, nessa sociedade pré-capitalista, nós vemos ali uma disciplinação, uma disciplina desse corpo para o quê? Para o trabalho. Nós temos a expropriação das terras, nós temos os cercamentos da terra, nós temos a privatização da terra. E o que acontece com o camponês que arrendavam essas terras lá na Idade Média? Ele é expulso, ele é expropriado, ele vai para a cidade, muitos deles não conseguem ser absorvidos como mão de obra ali nas indústrias, como artesão e como proletário, e viram o quê? Mendigos, vagabundos. Muitas mulheres, como elas são as responsáveis por alimentar as famílias, alimentar seus filhos, elas vão liderar protestos por comida, por alimentos, que nesse momento é muito caro. Mercantilismo, a ideia da balança de comércio favorável, era o que? Era exportar mais e importar menos. Então, toda a comida nesse momento aqui que era produzida era para exportação. A comida estava muito cara, eles tinham perdido a terra, não tinham como plantar, não tinham como produzir. As mulheres não tinham como alimentar os seus filhos, não tinham como alimentar as suas famílias. Então, elas lideravam, eram responsáveis pelos principais protestos por comida e por direito à terra e por arrendar terra. E o disciplinamento desses corpos era educar esse povo desempregado para o trabalho. Como que acontecia essas mulheres que lideravam esses protestos? Muito simples, as mulheres que lideravam esses protestos eram presas até que o momento que elas passaram a ser caçadas como bruxas, queimadas vivas.
torturadas, porque elas estavam sendo dominadas de acordo com a igreja. Aí nós temos a reforma protestante, nós temos não só a igreja católica, o protestantismo, as igrejas protestantes, principalmente o anglicanismo lá na Inglaterra, perseguindo essas mulheres. E um outro fator que contribuía para a perseguição dessas mulheres era o fato de que no mercantilismo, quanto maior o número de trabalhadores trabalhando de forma barata, com a remuneração baixa, maior era a riqueza da nação. As mulheres que evitavam a gravidez, que abortavam, elas eram punidas severamente, porque a ideia era de que a mulher, o corpo da mulher era uma máquina para produzir, para gerar trabalhadores para a nação, para enriquecer a nação. Outro fator também nós temos é a ciência moderna, os médicos, e aí tirando o espaço das parteiras. As parteiras não agradavam esse grupo burguês, então eram vistas como bruxas também, pode queimar. Outro fator que contribuiu também para a queima, a perseguição, a caça às bruxas, a ideia de corpo sagrado, aquele corpo daquelas mulheres que estavam mendigando, prostituindo, que foram expulsas do campo, não tinham para onde ir, não tinham o que comer e agora estão mendigando e se prostituindo. Aquilo não é um corpo sagrado, não, pode queimar, é bruxa também. Então esse é mais um fator. Por isso que o corpo feminino ele era mais perseguido. Uma coisa interessante de se falar é que naquele momento até a filosofia, os filósofos, os intelectuais da época contribuíam com a ideia de pensar o corpo como máquina para produzir novos trabalhadores, no caso as mulheres, ou para produzir trabalho, para trabalhar. Descartes e Thomas Hobbes René Descartes, né, e Thomas Hobbes eram filósofos que trabalhavam muito ali nessa perspectiva, com essa ideia do corpo mecânico, do corpo como força de trabalho, corpo para trabalhar. Mas eu amo Descartes, eu lia tanto Descartes. Gente, mas ele foi um filósofo que contribuiu muito para a ideia ali, para perseguir, para disciplinar o corpo rebelde, ou seja, o corpo do proletário. Inclusive, ele era super favorável àquelas dissecações, estudar anatomia, porque para ele o corpo era mecânico, ele era ateu, ele não acreditava que o corpo era sagrado. Você é como um animal, com a diferença de que você é racional. Diferentemente dos animais, você tem racionalidade, você pensa e pode produzir algo que leva em conta a habilidade intelectual. Mas o seu corpo é uma máquina de produzir trabalho. Lá no capítulo 4, lá na grande caça às bruxas na Europa, a gente vai ver como essa filosofia de René Descartes e de Thomas Hobbes contribuiu aí ainda mais para justificar a queima das bruxas, porque o corpo da mulher era para reproduzir, um corpo que deveria ser rebelde, que deveria questionar normas do Estado ou da burguesia. Outra coisa que nós vimos aí é o corpo do pobre sendo disciplinado pelo rico, pela burguesia, né? Essa perseguição, ela ocorreu pela igreja, pelo Estado e pelas classes sociais mais elevadas. Tudo aí, então tudo que desagradava ali a burguesia ou a igreja era acreditado como uma crença diabólica, como uma venda ao diabo. Você sentir uma dor de cabeça e pedir um chazinho ali pra mulher, pra sua vizinha, ela te deu? Bruxa. Você tá tendo ali dores, o parto, não tem como o médico chegar a tempo. Lembre-se, nós estamos aí no século XV, XVI e XVII, né? Até chegar um médico na gestante demorava, a parteira fez e a parteira fez o seu parto, a criança nasceu morta, bruxa.
A bruxa matou a criancinha. A mortalidade infantil era bem maior do que a natalidade. Então, nós tínhamos aí esse processo que culpabilizava as mulheres. Essa perseguição às mulheres, principalmente as mulheres que lideravam os protestos, as mulheres que não procriavam, né, que não tinham filhos, as mulheres que se viravam sozinhas, que tinham as suas profissões, toda essa perseguição, ela chegou a um ponto que culminou em muitos casos em que maridos queriam se separar de esposa e falar, ela é bruxa, para a igreja, para o Estado queimá-la, torturá-la, prendê-la e ele estava livre dela. A rivalidade feminina cresceu muito nesse momento, porque se você tinha algum caso que desabonasse e o Estado viesse, você acusava sua vizinha, acusava sua parenta para poder tirar seu corpo fora. E sempre, outro caso que é interessante falar, era sempre mulheres pobres, camponesas, empregadas domésticas, prostitutas e mendigas que eram queimadas, que eram torturadas, que eram presas por bruxaria, nunca a classe alta. E por quê? Porque era um medo do rico, que o burguês tinha do pobre. Porque naquele momento, com a expropriação da terra, com os cercamentos da terra, com a privatização, aumentou muito a pobreza. Então, as mulheres, para garantir o sustento de seus lares, roubavam, invadiam lares, pediam, estavam na rua pedindo muito, e era um processo ali de evitar esses roubos, evitar esses saques. Era a caça também, era um motivo de caça às bruxas. Em muitos casos, o medo, o terror tomou conta da Europa. Muitas crianças tinham tanto medo das bruxas que aumentou também muito o caso de babás, empregadas domésticas, que eram queimadas vivas, que eram torturadas, que eram presas por denúncias de crianças, feitas por crianças que tinham medo da babá. E alguns documentos analisados e avaliados pela Silvia Federici nos mostra aí que algumas dessas denúncias feitas por crianças, de algumas dessas acusações, foram motivadas pelos pais, que envergonhados, que sem coragem, ali inculcavam nas crianças, olha, sua papai, eu acho que ela é bruxa, para as crianças, porque talvez as crianças teriam maior legitimidade sobre ali essa acusação, né? Então, o processo aí de caça às bruxas, nós temos, né, a degradação social da mulher, a disciplinação do corpo da mulher, da corporeidade da mulher, para a mulher procriar, produzir, cuidar do lar, aceitar um casamento, não de forma alguma questionar. Lá na Megera Domada de Shakespeare, a gente vê uma mulher domada, a Kate, domada pelo Petrúquio, porque ela era uma mulher rica, né? Ela era uma burguesa, então ela foi domada, ela foi domesticada. Aquela mulher que era rebelde, ela foi domesticada, porque quando ela era pobre, ela era queimada. Isso aconteceu bem contemporâneo a Shakespeare, lá no século XVI. Então, se a Kate de Shakespeare, e se você pega Tempestade, o que aconteceu com a bruxa lá em Tempestade? Com a mulher rebelde, questionadora. O que aconteceu com ela? Ela foi perseguida, ao contrário da Kate de Megera Domada, que foi domesticada pelo seu marido. Então, nós temos aí formas diferentes de disciplinar o corpo rebelde da mulher, quando ela é pobre, quando ela é rica, quando ela é burguesa. E aí, nesse processo de mercantilismo, nós temos as mulheres lá nas colônias também. Isso aconteceu nas colônias também, os corpos foram,
domesticados, foram disciplinados para o trabalho também. Nós temos a escravidão dos homens, né, negros trazidos da África, nós temos a escravização dos homens indígenas, povos originários. E qual que era a justificativa? Assim como lá na Europa usava o poder do diabo, o domínio do demônio no corpo dessas pessoas para justificar queime a caça às bruxas, também usava aqui nas colônias, né? Eles eram homens e mulheres selvagens, possuídos pelos demônios, canibais, luxuriosos. Então tudo isso justificava a violência, a crueldade do colonizador e principalmente pela igreja. E quando os europeus trazem essas doenças, as doenças, e aqui nós não temos nas colônias, não tem imunidade para resistir a essas doenças que eles trazem, então vem aí um genocídio, esse corpo do povo originário da terra, os colonizadores justificam o castigo divino. Eles estão morrendo pelo castigo divino porque eles são pecadores, eles são possuídos pelo demônio, eles são canibais, e esse processo justifica ainda a maldade e a crueldade sobre esses corpos. Então sempre ali com essa racionalização, mas a ideia era de justificar pela racionalidade. Nós somos racionais, eles não, porque eles estão possuídos pelos demônios, né? Eles têm esse poder medicinal, eles sabem, as mulheres, elas são parteiras, elas curam com medicamentos naturais, porque é o demônio ali, né, trabalhando e permitindo que ela consiga, porque por ela não conseguiria. E aí nós vimos a ideia, olha só a contradição. Nós temos aí o demônio, o diabo, que é uma figura masculina que domina a mulher, porque ela sozinha não seria capaz, ela é dominada por uma figura masculina. Então são todas essas ideias aí que a Silvia Federici vem trazendo para a gente pensar essa perseguição às mulheres nesse processo. Seria muita coincidência a perseguição, a maior genocídio da história, que foi a caça às bruxas, acontecer no mesmo período que a transição do feudalismo para o capitalismo? Nesse processo aí, nesses 2 séculos de mercantilismo, seria muita coincidência? Não, não é coincidência, é a disciplinação do corpo rebelde, dos saberes populares, da influência da mulher dentro ali das comunidades, né, dos espaços comunais, dos feudos, das propriedades coletivas. É a influência que poderia influenciar, causar ali algum desconforto para essa classe social que nascia, a burguesia. Tudo que pudesse representar ali um risco, a privatização dessas terras, era um motivo para ser ali dizimado, acabar naquele momento. E a caça às bruxas foi ideal, porque pega a ideia da igreja, o medo que a igreja tinha sobre a ideia do demônio. A igreja também tinha muito medo dessa ideia, dessa questão de tornar o que era dela em propriedades comunais para o povo que estava faminto, né, que estava passando fome, necessitando de terras para plantar e para comer. Então houve todo esse aparato estatal e das classes mais elevadas para queimar as bruxas, para disciplinar esse corpo rebelde. Aproveitando também a misoginia, que já vinha lá da Idade Média, né? A igreja já vinha disseminando a questão da misoginia nas classes sociais mais baixas. A mulher, ela não deveria ter pensamentos luxuriosos, né? Em determinado momento na Idade Média, a gente vê lá em Silvia Federici, inclusive,
o estupro coletivo era permitido para aquelas mulheres mais pobres. Então nós temos todo esse aparato estatal e religioso ali para permitir o avanço burguês e o avanço do capitalismo. Então é isso. Gente, esse livro, ele precisa ser lido. Eu acho que todas nós, mulheres, deveríamos ler esse livro para entender esse processo do sistema patriarcal e da misoginia que perpassa os séculos e que é ainda tão vigoroso nos tempos atuais, né? Então, eu acho que ele deve ser lido. Uma super novidade, Feminismo em Livros completa essa semana 2 meses, já são 5 obras resenhadas no nosso canal no YouTube. E para comemorar, nós estamos sorteando lá no Instagram, na nossa página, no nosso perfil no Instagram, @Feminismo em Livros, nós estamos sorteando o Caliban e a Bruxa. Não é esse não, viu, gente? Ele tá velhinho, tá todo marcado e todo riscado. Não é esse não. É um livro novinho que a gente vai sortear para nossas seguidoras, para as nossas leitoras e para os nossos leitores feministas. Vai lá no nosso perfil @Feminismo em Livros lá no Instagram e participa dessa promoção, nos ajuda aí a construir o feminismo em livros, nos ajuda aí a ter essa continuidade nas resenhas e nas leituras. Eu conto com vocês nos próximos vídeos. Agradeço se puderem dar joinha, se puderem comentar. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês e um grande beijo.